grade, né? A gente parou nos antibacterianos, que são ofertados para o tratamento clínico da enterocolite necrosante. Então, nós temos a ampicilina, a gentamicina, o metronidazol, o cefepime, o merepanem, a amicacina e a vancomicina. Lembrando que esses medicamentos, gente, sempre vai ser usado em ambiente intra-hospitalar, de preferência com bomba de infusão, tá? Porque são antibacterianos extremamente controlados e não é qualquer dosagem, até porque nós temos bebês de 1,5 kg, né? Então a quantidade tem que ser muito regrada, beleza? Então, eu vou fazer a reposição de fluidos e eletrólitos nesse bebê, o controle da sepse, adequada descompressão do trato gastrointestinal, certo? Ou por gastrostomia, ou colonoscopia. Ai, não vai sair não, gente. Abertura do intestino, certo? Não quer sair a palavra. Colonostomia. Saiu. Beleza? E o acompanhamento clínico, né, através de hemogramas. Não, Adriele, os medicamentos, eles têm sim em farmácia, mas eles, como eles são aplicados, é via intravenosa, então não vai ter em farmácia não, tá bom? Então eu fiz uma tabelinha, na verdade não é uma tabela, que são gráficos, ou um quadro. Eu fiz um quadro que fica interessante para vocês entenderem também a questão do tratamento, tá? Então, olha só. Quando vocês têm aqui, nós temos 3 tipos, né? Quando você tem suspeita da enterocolite, quando você já tem ela definida e quando ela está avançada, são os estágios, beleza? Eu escolhi esses 3. Tem literatura que tem mais desses 3 estágios aqui. Então, como é que vai estar as manifestações clínicas? Você vai ter uma distensão abdominal, a criança vai recusar a dieta e vai apresentar vômitos biliares, né? Já na enterocolite definida, eu vou ter na clínica plaquetopenia, acidose metabólica, diminuição dos ruídos hidroaéreos, eles vão estar diminuídos ou ausentes, com ou sem dor abdominal, beleza? Como é que eu sei que o bebezinho tem dor abdominal? Devido ao processo de palpação, você vê aspectos dolorosos da criança, inclusive o choro, tá? Na enterocolite necrosante avançada, eu tenho mais sinais de peritonite, ou seja, processo inflamatório do peritônio, extrema dor da criança, distensão acentuada, hipotensão, bradicardia, acidose mista, que é a metabólica e a respiratória, coagulação, né, nível 4, disseminada e anúria, que é a paralisação da função do rim, beleza? Não tem urina. Já nos achados radiográficos, eu vou ter a dilatação leve das alças intestinais, na enterocolite suspeita, na definida eu vou ter distensão de alças com pneumatose, mas assiste, porque pode provocar presença de acúmulo de líquidos. Não é sempre, mas pode. Já aqui na pneumatose é só nas alças intestinais, presença de ar nas alças intestinais. Já na enterocolite avançada, eu vou ter a pneumatose, mais a ciste que vai estar definida, mais a pneumoperitônio, que é a presença de ar aonde? Na região peritoneal. Aqui no tratamento, eu vou ter o tratamento para quando eu estou com suspeita, dieta zero de 3 dias, antibacterianos, antibióticos de 3 dias, né? Dependendo da cultura, você vai analisar qual é o agente infeccioso. Já da definida, eu vou ter dieta zero de 7 a 10 dias, antibiótico de 7 a 10 dias. Então, se o exame for normal, de 24 a 48 horas, beleza? Eu vou manter essa mesma conduta. Se o antibiótico for de bactérias mais agressivas, eu vou colocar antibiótico-terapia de 14 dias, dieta zero de 10 a 14 dias. Ou seja, eu faço aqui de 7 a 10 dias. Se não der no exame alteração, eu aumento para 14 dias os antibióticos e a dieta vai para 14 dias também, dieta zero, tá? E correção da acidose. Já na avançada, eu vou ter hidratação vigorosa com plasma, eu vou ter concentrado de hemácia, eu vou ter drogas vasodilatadoras, vasoativas, eu vou ter a verificação de grande parte de possibilidade cirúrgica, ou seja, na grande maioria dos casos de enterocolite necrosante avançada, eu vou ter que realizar uma cirurgia de retirada de parte de alças intestinais.
beleza? Voltando. Ok. Quando você tem os parâmetros de melhora da parte da criança, ou seja, se ela estiver evoluindo para uma melhora, quando você está fazendo o tratamento clínico, você tem diminuição dos resíduos gástricos, diminuição da distensão abdominal, trânsito intestinal normal. Então, você vai ter o tratamento conforme a classificação da idade da criança e do tipo do patógeno, certo? E realimentação oral em 15 dias. A criança melhora o quadro e aí você volta à alimentação. Só que ela é gradativamente, por quê? Porque você pode provocar uma obstrução intestinal devido ao acúmulo excessivo de alimentos naquele intestino que ainda não está preparado, tá? O tratamento cirúrgico, como eu disse, é para quando tem pneumoperitônio, né? Ou seja, você tem gases na região peritoneal e também uma possível peritonite, porque pode ter extravasamento de conteúdo intestinal para dentro do peritônio. Alças fixas em uma série de radiografias. Flemão na parede abdominal, você sente, tá, a presença dessa massa abdominal, né? Gás na veia porta, que quando vai gases para a parte do peritônio, você pode ter gases na veia porta, que é hepática, tá? E a possível gangrena, que é a morte e a ferida ali, a lesão da parede do intestino. Então, aqui tem imagem também do intestino necrosado de um bebezinho com enterocolite. Olha só como é que fica o intestino. Aqui nós temos uma ossa intestinal, certo? Quando ela não está com enterocolite. E olha quando ela está com enterocolite. Isso aqui, claro, gente, foi dissecado, tá? Foi passado por uma formalização, mas só para vocês entenderem como é que fica. Olha aqui o estado do intestino do bebê, certo? Claro que esse bebê não sobreviveu, né, gente? Porque tá tudo aqui, ó. O intestino delgado tá aqui e o cólon tá aqui, ó. Beleza? E aqui tá as alças. Uau, é verdade. Fica feio, né? Voltando para minha fuça. As complicações que podem provocar, né, devido à enterocolite, porque a enterocolite já não é ruim, né, a gente tem que ter complicação além dela. Então, nós temos a estenose intestinal pós-cirurgia, porque o que acontece? Quando eu tiro parte do intestino, eu faço o quê? Eu retiro a parte necrosada, né, vamos supor que essa parte está necrosada, eu retiro ela e emendo a outra parte. Então, eu vou emendar uma parte do intestino na outra parte que não estava necrosada. Quando você faz isso, devido à paralisação ali por muito tempo, processo de anestesia, e como o intestino nunca passou, nunca teve, né, uma luz não, nunca teve alimento passando por ali, ele pode provocar uma estenose, que é o estreitamento da passagem de alimento pelo intestino, o que vai provocar uma possível obstrução intestinal, inclusive outra morte intestinal. Aí a criança faz o quê? Volta de novo para o centro cirúrgico para tirar mais parte do intestino. E isso vai sendo o quê? Uma coisa contínua, que vai provocar uma possível síndrome do intestino curto, né? Que eu falei para vocês, que provoca uma síndrome desabsortiva. A criança não consegue absorver os alimentos com a quantidade de intestino que sobrou, beleza? Então, eu posso ter um abscesso, que é devido à presença das bactérias, pode promover fístula intestinal, que vai provocar peritonite, porque vai vazar conteúdo intestinal para dentro do intestino, certo? E eu posso ter uma enterocolite necrosante recorrente, que foi o que eu acabei de falar. Necrosa, tira, estenosa, necrosa, volta para o centro cirúrgico, tira mais uma parte, estenosa, necrosa, volta de novo. Isso vira um ciclo. Infelizmente, o prognóstico de um bebê com enterocolite, quanto mais prematuro, mais baixo peso ele é, menos chance de sobrevida, beleza? A evolução é de uma mortalidade de 20 a 40%. Eu tenho estenose intestinal de 20 a 25% dos casos. Os locais mais acometidos é o cólon transverso e o ilho. O enema baritado, né, com bário, de 3 a 12 semanas pós a enterocolite necrosante, que você fez cirurgia ou não, você pode colocar, né, bário no intestino para provocar uma distensão intestinal e evitar a estenose intestinal, tá? E a possível síndrome do intestino curto, que é a mais comum complicação e o que vai provocar grande parte das mortes desse bebê, porque ele não vai conseguir absorver os nutrientes.
O prognóstico, ele é bom a longo prazo, então quanto mais tempo o bebê sobrevive, se ele não tiver que fazer, não tiver enterocolites recorrentes e nem estenose intestinal, a sobrevida dele é normal, tá? Ele consegue ter uma vida boa. Lembrando que se tiver bacteremia, se tiver baixo peso demais ao nascer, se foi baixa idade gestacional e se tiver sequelas gastrointestinais, que foi as sequelas que eu falei para vocês. Então, ele não vai ter melhora do quadro se ele tiver bacteremia, for muito baixo peso ao nascer, tiver uma idade gestacional muito baixa, ou seja, menos de 30 semanas, 32, 33 semanas, já é muito baixo, e sequelas gastrointestinais, de 10 a 30%, beleza? Prevenção. Doenças multifatoriais da mãe, no caso diabetes, hipertensão, prevenção da prematuridade. Então, durante estudos que eu estava lendo, né, pesquisas que eu estava lendo, eles estão utilizando hoje os medicamentos chamados corticoide antinatal. Esse corticoide antinatal, ele é utilizado quando a criança nasce para você maturar os órgãos que estão ainda imaturos, como o pulmão e também sistema gastrointestinal. Porém, quando a mãe já está ali ainda está na gestação e ela está apresentando risco de ter um parto prematuro, você já inicia esses corticoides antinatais pela mãe, tá? Para a mãe, para que aquela criança tenha contato com esses corticoides e acelere o processo de maturação, tanto pulmonar quanto intestinal, beleza? Então, corticoides pré-natais, que foi esse que eu falei para vocês. O RN prematuro, eu vou fazer a maturação pulmonar com a utilização de surfactantes, porque se você matura o pulmão, você tem uma diminuição dos problemas de falta de oxigênio, né, devido a fatores pulmonares, né. Se o problema for uma cardiopatia congênita, você tem que literalmente reverter a cardiopatia. Você conserta o problema do coração para que você não tenha futura enterocolite, tá bom? Então, é isso que a gente faz para o nenenzinho com enterocolite. Eu vou parar a gravação porque esse foi o assunto ministrado para vocês. Agora eu vou abrir para as perguntas. Só um minutinho que eu vou fechar aqui.